O Saúde, Beleza e Bem-Estar está exibindo uma série de matérias sobre odontopediatria, especialidade da odontologia que cuida diretamente da saúde bucal das crianças. Acompanhe agora a primeira parte da segunda reportagem da série, com dicas da odontopediatra Gisele Melo, da OrtoCenter. A grávida tem que entender que a partir do momento que ela está grávida, ela está com algo dentro, né? Que ela está gerando algo. E esse gerar é muito importante, não só para a saúde geral, como para a saúde bucal também do bebê. Então ela tem que entender que ela tem que cuidar sim, né? Claro que não existem alguma medicação para ajudar, né? Antigamente, na gestação, se tomava muito comprimidos de flúor, né? A grávida na gestação, um dos seus medicamentos, uma das suas vitaminas era a cápsula de flúor. Mas de uns 10 anos para cá, os obstetras eles começaram a parar de prescrever essa medicação, então a grávida realmente tem que ter cuidado durante a sua gestação, com medicação, com drogas, com bebidas alcoólicas, para que isso não venha refletir, né, numa má formação desse germe dentário. Quando isso acontece, nós temos que avaliar se esse dentinho é da cronologia normal da dentição decíduo, que é o dente de leite, né? Para ver se esse dentinho tem mobilidade, se esse dentinho tem que ser retirado ou se ele continue na cavidade. Muitas vezes esse dentinho é muito afiado, então na hora da mãe tá começando a amamentar, a gente sabe que no início é um pouco doloroso para a mãe essa amamentação, né? Onde o seio ainda está começando a se adaptar com essa sucção do bebê. Então, às vezes nós temos sempre que avaliar quando acontecer isso, do bebê nascer com o seu dente, a mãe tem que trazer a criança, o bebê, ao odontopediatra, para que nós possamos estar fazendo um diagnóstico, né, e ver qual procedimento realizar. A criança pode nascer com dois dentinhos, geralmente são os de baixo, são os dois dentinhos de baixo, que às vezes acontece. Também pode acontecer de nascer com um dentinho de cima, mas o que a gente mais vê são os dentinhos da frente e os de baixo acontecendo mais, né? Não é algo corriqueiro, não é algo que se aconteça sempre, mas é importante frisar até porque os pais, né, que estão aí esperando os seus filhos e que se acontecer de ver algo na cavidade, para não ficar tão assustado, porque isso de acordo com a literatura, é possível e a gente vê sim. Então a gente chama de dentes natais, esse que as crianças já nascem, né, com o dentinho na cavidade, ou de dentes neonatais, esses bebês que no período de 30 dias acabam erupcionando esses dentes na cavidade bucal também delas. Porque ele é tão branquinho que parece um leite, que se a gente for comparar com dente permanente, tanto é que quando a criança está na erupção mista, né, que a gente chama, que tem tanto na cavidade dentinho de leite como dentes permanentes, né, os dentes permanentes são muito mais amarelados. E isso faz com que a criança às vezes até se assuste, né? Nossa, mas que diferença, porque se você colocar e realmente observar, o dente de leite é bem branquinho. Então o nome se dá mesmo pela coloração, que ele é tão branquinho como a cor de um leite. Uma correta cronologia de erupção dentária, ainda na dentição decídua, que é a dentição de leite, ela começa no bebê a partir dos 6 meses de idade, né? Isso a gente se encontra na literatura. Mas hoje em dia essa erupção ela pode ser tanto precoce, que a gente chama antes dos 6 meses, tá? Isso acontece muito, tem ocorrido muito em muitos bebês antes dos 6 meses começarem com a sua erupção, como também temos a erupção tardia, que a gente chama, que é quando a criança passa dos 10 meses, né, de idade, onde não há ainda essa erupção na cavidade bucal. Temos que entender que cada criança é uma. Como existe a erupção precoce, também existe a erupção tardia. Claro que essa erupção tardia nós temos um limite. Uma criança com 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que ainda não tem nenhum dentinho na sua cavidade, nós temos que reavaliar, nós temos que fazer radiografias para poder ver se o germe do dentinho está intraósseo, está ali, porque muitas vezes essa erupção atrasa um pouquinho também
devido ou a medicações que a própria mãe durante a gestação consumiu, ou também devido, a gente chama de rodetes gengivais, é a parte da gengiva, né, do bebê. E esses rodetes, eles são muito fibrosos, eles são muito rígidos, né? Isso porque no início eles ainda não fazem a mastigação, né? Eles começam com alimentos líquidos, depois aqueles mais sólidos. Então isso é para fazer realmente o desgaste desses alimentos que estão na boca da criança. Muitas vezes nós temos que fazer uma pequena incisão naquele rodete, né, para que haja essa força eruptiva, porque muitas vezes a força eruptiva fica bloqueada por causa desses rodetes muito fibrosos. E isso pode acontecer também, mas se por um acaso demorar muito, a partir de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, a criança não tiver ainda nenhum dente na sua cavidade, os pais têm que procurar um odontopediatra para que nós possamos estar fazendo uma avaliação radiográfica, para que a gente possa estar vendo qual seria a causa e o motivo dessa erupção mais tardia, né? E você vai ver em instantes a segunda parte da série especial sobre odontopediatria. Não vai embora, é um instante só.